Fala pessoal, boa noite! Começa agora o Direito para Todos, versão para advogados. E hoje nós vamos prosseguir com a aula sobre o sistema P2F2. Nas últimas aulas falamos sobre a primeira fase do sistema, que é o POD, que é o preenchimento, organização e digitalização dos documentos. Falamos sobre o PED, que é a pesquisa, elaboração e distribuição, pesquisa de lei, jurisprudência e doutrina, elaboração da petição inicial e distribuição da ação. E neste momento, nós vamos falar sobre a terceira fase do sistema P2F2, que é o FID, F-I-D. O F está relacionado ao feedback que você deve prestar para o seu cliente. Após a primeira e segunda fases, onde você recolhe todos os dados, elementos e documentação sobre o seu cliente e faz a petição inicial, protocola a ação, dá entrada no processo, você tem o dever de informar para o seu cliente algo mais ou menos assim, que pode ser por SMS, WhatsApp e outros. Bom dia, fulano. Informo que seu processo foi protocolado sob o número X, assinado Dr. Beltrano de tal. Ou seja, você já cumpriu a primeira fase do FID, que seria o feedback. A segunda fase, com o passar do tempo, uma semana, 15 dias, um mês, 40 dias, o seu cliente vai te ligar de novo, ele vai te chamar no WhatsApp, ele vai te chamar no Facebook, ele vai te chamar no LinkedIn, ele vai te chamar nas suas demais redes sociais, onde ele tiver a oportunidade de ter contato com você. E ele vai perguntar de novo, como está meu processo? Eu até costumo dizer que o advogado ele nunca merece ouvir bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ele só ouve de seu cliente, 90% das vezes, como está meu processo? Então, ou seja, dentro do FID, brincadeiras à parte, nós temos o feedback, que é a letra F. Temos o I, que é a informação. Ou seja, você vai ter cliente que você vai dar entrada, no outro dia ele já vai perguntar se tem dado de audiência. Ou seja, só mande que o processo foi protocolado e informe o número. Não diga que está concluído para despacho. Porque o que acontece? Como o cliente não entende termos jurídicos, toda mensagem que você mandar informando a situação de um processo, o cliente vai mandar depois. Doutor, o senhor mandou essa mensagem aqui, mas eu não entendi. Ou ele vai te mandar por mensagem, ou ele vai te ligar falando isso. Então, ou seja, só mande a mensagem informando que o processo foi protocolado e informe o número. Em torno de 15 dias, em 15 dias, ou de 20 dias, ou de 30 dias, ele mesmo vai entrar em contato com você. Então, durante esse tempo, mantenha seu cliente informado. Diga para ele qual a situação que o processo dele está. Não se irrite, dizendo, olha, é a mesma posição de ontem. Não diga isso. Por mais que, por sermos seres humanos, esses sentimentos de raiva e de irritação, ele pode vir a ser recorrente. O ideal é que nós mantenhamos o bom senso, a calma, a tranquilidade, serenidade e principalmente o bom relacionamento com os nossos clientes. Ou seja, informação é tudo. A informação ela é tão importante que se você não informar nada para o seu cliente, ele vai dizer para um amigo, para outro advogado, meu advogado não fez nada. Eu ligo para o meu advogado e não consigo falar com ele. Ou seja, sempre se mantenha acessível. E quando você tiver algum problema familiar, pessoal ou de saúde, deixe isso claro para os seus clientes. Ou seja, sempre se mantenha no radar do seu cliente. Tá? Eu já ouvi muitas vezes, olha, eu tinha um processo tal, entrei com um advogado X, e de repente ele sumiu, não me atende mais, não consigo falar com ele, não responde mais minhas mensagens no WhatsApp. Ou seja, mantenha seu cliente informado. Cliente informado é cliente satisfeito. Você pode não ganhar nenhuma causa,
você pode não conseguir nenhuma liminar, mas se você mantém o seu cliente informado, ele se sente seguro de ter um bom advogado representando ele. E esse bom advogado é você. Esse bom advogado será você hoje, ontem e amanhã e vai continuar sendo. Porque você é o bom advogado. Porque além do feedback inicial da prestação de contas, ela é contínua, ela é constante, ela é paulatina. Ou seja, você tem que perseguir a informação do seu cliente. Você tem que perseverar informando o seu cliente acerca da situação do processo. Tudo que sai de novo, por mais que seja concluso para despacho e termos de pedido que muitas das vezes não significa nada, processo em ordem, isso tem pouco significado prático, muitas vezes o cliente quer saber o que é. Então você vai ter que explicar para ele, você vai ter que saber. Então o que acontece? Além do feedback, que é informar que o processo foi ajuizado, você tem que manter a postura de prestar informações para o seu cliente acerca da situação do processo. Ou seja, F, feedback, I, informação e D, diligência. Ou seja, um processo, ele tramita geralmente entre 30 e 40 dias. Ou seja, se o processo está parado 30 dias, você já acende o sinal amarelo. Ou seja, você já estuda alguma medida a fazer, ou uma petição, ou você vai no cartório para falar com o juiz ou com o assessor, ou seja, é muito mais provável que você fale com o assessor. Então o que acontece? Tome alguma medida, ligue para a vara, anote com quem você falou, anote a data que você ligou e coloque na sua planilha diligência realizada 1. Se você for na vara para falar com o assessor ou com o juiz, ou simplesmente você fala apenas com o funcionário, anote com quem você falou. Diga para o seu cliente, fui lá na vara, falei com fulano de tal, juiz, promotor, assessor, secretário, estagiário, independentemente de quem seja. Mas informe que você está prestando serviço para o seu cliente. Se o seu cliente for muito desconfiado, eu te aconselho que você vá mais além. E se valer a pena também, né? Se ele pagar bem, se ele for um bom pagador, chame seu cliente para ir fazer a diligência. Eu quero saber se ele vai dizer que você não fez nada. E se você for mais Caxias ainda, bata foto sua com ele lá no fórum. Ou seja, se ele disser que você não fez nada, ele só pode ser doido. Então, ou seja, pessoal, essas são as fases do sistema P2, F2. Pode, pede e feed. Tá, gente? Então, ou seja, para finalizar, eu vou fechar com a última fase, que é o fim. Todas as coisas têm seu fim. Ou seja, o fim eu vou resumir numa única palavra, que é o financeiro, que é a cobrança. Da mesma forma que você é cobrado sobre o seu processo andar, tramitar, ver decisão, sentença, você também tem que cobrar os seus honorários. Ou seja, você vai ligar para o seu cliente e dizer, alô, fulano, bom dia, tudo bem? Tem alguma previsão aí para minha bênção, para o pagamento dos honorários desse mês? Vai sair hoje, dia 10 ou dia 15? Qual a data que você tem de previsão? Pode cobrar, isso não é ilícito não, nem é proibido. Ou seja, é um exercício regular do direito do credor, que é de cobrar, e você é credor dos seus honorários. E uma vez você recebendo o pagamento dos seus honorários de advogado, você vai separar esse dinheiro, vai efetuar o pagamento das contas do escritório, aluguel, internet, luz, condomínio se tiver, software jurídico se tiver, estagiário se tiver. E por fim, você vai fazer a partilha de lucros com seus sócios. Então, gente, foi um prazer ensinar o sistema P2F2, é o sistema que eu uso, é o sistema que eu criei e é o sistema que fatalmente funciona. Eu vejo funcionar esse sistema diariamente no meu escritório. Tá, gente? Então, enquanto 77% dos escritórios fecham por não conseguirem se manter,
por não conseguirem se pagar, com esse sistema eu consigo manter o meu escritório, eu consigo sustentar toda a estrutura que eu tenho no meu negócio jurídico, que é o escritório Bruno Medeiros Advocacia. Então, gente, no mais, tá? Só gostaria de deixar o pedido final para que vocês curtam esse vídeo aqui embaixo no curtir, para que vocês comentem, tá? Que vocês marquem seus amigos para que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom, pessoal? Eu já agradeço a vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!